fazendo nossa parte. Hoje nós vamos falar sobre criação de filhos. Sabe, amor, eu trouxe algo muito importante para você. E queria que você começasse a recordar de algo tão importante na nossa vida. Você lembra? Cheiroso, gente. Você é uma obra-prima que ele planejou. Mas o Dani, era tão difícil calçar ele, porque o pé dele era tão gordinho, que eu tinha que forçar, soprar, para entrar o sapatinho nele. Essa é a nossa história de amor. A história dos nossos filhos, onde tudo começou. E esse foi o primeiro aniversário do Dani. Foi o aniversário do bom pastor. E todo mundo recebeu uma ovelhinha. Tá bom, amor. Amém? E a primeira frase que a gente colocou aí foi: o coração da criança é de quem chegar primeiro. Eu ouvi essa frase e fiquei com ela no meu coração. Nós não temos noção da dimensão disso. O coração da criança é de quem chegar primeiro. E aí eu fui me inspirando e comecei a pintar vários corações. E aqui tem coraçõezinhos de crianças da nossa igreja. Crianças que ainda vão nascer, que estão aí dentro do ventre de algumas mães. Crianças que vocês ainda estão sonhando. Crianças que alguns são ainda namorados, noivos. Que vão pensar nisso para frente. Crianças que estão sofrendo no nosso Brasil. Não é verdade? Filhos são a herança do Senhor. E o casamento, o filho, é uma completude tão grande, é uma coisa tão maravilhosa. E eu e Daniel, a gente não tinha noção disso. E quando a gente recebeu a notícia que estávamos grávidos, eu olhava para ele, eu não sabia se eu corria, se eu chorava, se eu sorria. Eu tive um monte de sensações mais incríveis possíveis. E que hoje isso possa ser no coração de vocês. Você que tem seu filho. Você que está ainda gerando seu filho. Você que ainda está gerando nas mãos do Senhor seu bebê. Não desista. Filhos são heranças do Senhor. Amém? Vou passar para o pastor. Pois é, gente. Bom demais a gente... hoje é a 6ª lição que a gente está fazendo. E eu quero parabenizar vocês que vieram em todas. Porque assim como a gente precisa ser treinado para ser um profissional melhor, nós precisamos ser treinados para ser maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores. E a igreja é um local de treinamento para isso. Toda vez que eu vejo um casal dizendo assim, eu não preciso de ir lá, é porque o trem está ruim mesmo. Quando a pessoa fala, eu não preciso de ir ali no encontro de casais, é porque ele não tem noção de como o casamento já está ruim e como ele está precisando de ajuda há muito tempo. Porque todas as vezes a gente precisa entender que quando a gente para de crescer, a gente regride. Em tudo a gente tem que melhorar todo dia. A vida é uma constante melhora. E a gente precisa ser treinado para poder estar melhorando. E eu queria basear essa ministração dos filhos em uma ministração que eu tenho dado, inclusive, em escolas, em faculdades e empresas. O pessoal me chama. E o tema dessa ministração é 10 regras básicas para educar os filhos. E eu queria, em cima disso, a gente vai estar falando sobre isso. São coisas que a gente tem aplicado, né, na criação dos nossos filhos. E, como eu disse, tem dado certo. Então, tudo aquilo que a gente aplica e dá certo, a gente quer passar para os outros para que vocês possam também fazer e aplicar, né? Independente da fase que seu filho esteja, nós vamos falar sobre crianças recém-nascidas, sobre crianças, né, de 4 anos, 7, adolescentes, mas é importante a gente estar aprendendo. Amém, gente? Quem quer aprender mais um pouquinho aqui? Amém. Muito bem. Primeiro que eu queria mostrar para vocês é essa... não tá? Passei. Pode passar.
O Dilé aqui não quis passar, não. Hã? Para trás. Isso mesmo. Vamos ler juntos ali? Atitudes são mais importantes que conselhos. Vamos ler mais uma vez? Atitudes são mais importantes que conselhos. Vamos ler essa segunda parte ali? Os filhos aprendem muito mais observando o comportamento dos pais do que ouvindo. Isso está de acordo com 1 Coríntios 11, 1. O que diz lá 1 Coríntios 11, 1? Sede meus imitadores, como também sou de Cristo. Amém? Os filhos aprendem muito mais vendo, imitando a gente, do que com a gente falando. Eu queria passar um videozinho para você ver. Talvez você já viu um vídeo antigo, mas que tem tudo a ver com essa primeira regra que a gente disse aí. Vamos lá. As crianças refletem a gente. Somos como um espelho para elas. É interessante que a gente não percebe, mas eles estão nos observando. Cada gesto, cada jeito da gente falar. É tão interessante que eu sou moreninha e Gabi branquinha. E quando nós saímos juntos e eu cuidava da Gabi, levava a Gabi para algum lugar, as pessoas perguntavam, você é a mãe dela? Por ela ser tão branquinha. E aí eu falava, sou sim, sou a mãe dela. Daqui a pouco, quando o pessoal começava a conversar com a Gabriela, eles conseguiam enxergar na Gabriela meu jeito de falar, os gestos que eu fazia, porque nós refletimos e eles vão replicando a gente. Então, não pense que você está fazendo, teu filho não está observando. Ele observa cada gesto seu. E naquilo que você quer que ele se torne, se esforce em representar. Amém? Porque os nossos filhos nos observam o tempo todo. Nós somos espelhos para eles, como nós vimos aí no vídeo. E interessante, né, Ivone, que como a gente traz características dos pais da gente. Às vezes nem são características físicas, mas às vezes no nosso relacionamento a Ivone fala, nossa, você está hoje igualzinho seu pai. Né? Porque eu pego muita coisa, peguei muita coisa do meu pai, peguei muita coisa da minha mãe. E onde é que eu aprendi isso? Vendo e fazendo. Muito mais do que ensinando. Então é importante que a gente seja exemplo, porque o exemplo arrasta. Muito mais do que palavras. Ok, gente? Amém? Vamos para o segundo, então. Segundo tópico, a segunda regra para a gente poder... Esse negócio meu aqui, só Jesus. Passa aí. Vamos lá. Vamos ler juntos? Demonstre amor, afeto incondicional por seu filho. Vamos lá? Faça elogios frequentes. É muito saudável abraçar e beijar os filhos, independente da idade ou do comportamento, como fez o pai do filho pródigo. Olha o que ele fez. Vamos ler juntos Lucas 15, 20? Vamos lá? E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Veja a importância dos pais, né, esse afeto incondicional. Eu achei tão interessante no culto das 5 horas ontem, das 17 horas, a Tati fez o aniversário da menininha dela e eu não pude ir porque eu estava viajando. E ela falou, pastor, entendi, você não pôde ir, né? Você estava lá vendo seu filho? Falei, estava. Aí ela brincou comigo, você beijou muito ele? Falei, beijei demais. Lá em casa a gente tem a mania de se abraçar, de se beijar. Hoje Gabi passou o dia inteiro lá em casa, né? Geralmente na segunda-feira é um dia que a gente tira para poder passar mais juntos. Mas eu abracei tanto e beijei tanto. E é engraçado que ele é muito de beijar e abraçar. E eu já sou de dar, minha maneira de amar é batendo. É dando soco mesmo, brincando, eu te amo, pá, e pronto, acabou. E os meninos conseguem isso. E o Dani, quando era pequeno, ele mesmo pequenininho, ficava em pezinho, e eu falava assim, e aí, filhão, pá, e ele caía lá, começava a rir, levantava, eu dava outro soquinho nele, e ele entendia a minha linguagem. Então, os filhos entendem a sua linguagem. Quando eu vou para ver ele, Daniel acha muito engraçado que, enquanto Daniel beija, abraça e tudo, eu e Daniel, a gente pega na briga na cama, e um sufocando o outro com o travesseiro. Nem imagino, gente. Parece briga mesmo. Eles estão brigando mesmo, o UFC, os dois. E a gente sempre brincou assim. E é o meu jeito de mostrar para ele o tanto que eu amo, o tanto que eu gosto dele. E a gente, quando ele
precisa de mim, ele fala, mãe, preciso falar com você, preciso contar algo para você. E aquilo ali junta mais a gente. Sabe aquele purê, aquele gruda cada um no seu jeito de expressar o amor. E o jeito que eu expresso o amor é batendo mesmo, o jeito que eu gosto de dar é mais selvagem, igual eu falei aquele dia, né, irmãos? Inclusive, aqui na igreja, é interessante, né? Cada um tem uma forma. Geralmente, as pessoas que a Ivone mais brinca de bater são as que ela mais gosta. Então, aqui, se a Ivone estiver batendo em alguém, ela gosta daquela pessoa. Então, você já está sabendo. Se você ver alguém apanhando dela, ela gosta da pessoa. É a forma que ela tem de expressar o amor, né? Então, cada um tem. E os nossos filhos entenderam isso. Por quê? Eu disse ontem aqui na ministração, se os nossos filhos não receberem amor e afeto em casa, eles vão ficar carentes e vão procurar fora. É verdade. E o que a gente tem visto hoje é meninas e meninos se entregando, né, precocemente a pessoas lá de fora, muitas vezes aquele sexo fora de época, aquele namoro fora de época, aquela agarração fora de época. Por quê? Porque sentiu falta disso dentro de casa. E uma das coisas que eu sempre falei com a Ivone, falei, meus filhos, nossos filhos, nós vamos amá-los tanto, e a gente vai demonstrar um afeto tão grande que eles não vão nunca sentir falta de um beijo e de um abraço de alguém lá de fora. E eu falei ontem aqui, a Gabi, enquanto namorou, e vocês viram aqui, ela e o Pedro, nunca ninguém viu aqui eles sentados juntos, assim, porque tem namorado que senta, fica assim. Eu acho um absurdo isso. Aí, às vezes, está na igreja, já coloca, fica assim. Não precisa disso, gente. Não tem necessidade. Muitas vezes é carência. Não tem necessidade nem de ir lá fora, ainda mais dentro da igreja. Então, a gente precisa fazer isso, porque se a gente demonstra esse carinho e esse afeto, e quando eles têm isso dentro de casa, eles se tornam adultos resolvidos emocionalmente. Amém? Que podem, muitas vezes, ter um relacionamento também resolvido. Então, você que é pai e mãe, beije seu filho, diga que ama. Né? Faça um carinho nele, brinque com ele, tenha humor dentro de casa, seja leve, sabe? Seja leve, a gente tem que ter uma casa leve. Né? Porque o mundo é com tanta pressão. É tanta pressão aí fora, seja leve, brinque com eles, converse com eles de uma maneira que eles possam entender. Amém? Vamos lá, a terceira dica para a gente poder criar filhos. Pode passar. Vamos ler juntos? Envolva-se com a vida de seu filho. Vamos ler aquela parte lá? A falta de acompanhamento aumenta o risco deles se envolverem com drogas, delinquência e gravidez precoce. Falta de acompanhamento. E aí nós vamos ler esse texto de Deuteronômio 6, de 6 a 9. Eu não sei se vocês sabem, todo judeu, ele tem o mezuzá, que é exatamente esse texto colocado num rolinho e colocado na porta de casa. O judeu também, o ortodoxo, ele tem um mezuzá que ele coloca aqui, ó, enquanto ele está orando em frente ao Muro das Lamentações, exatamente usando esse texto. Vamos ler juntos esse texto? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos. E delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te, também te atarás. e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Então é por isso que eles usam isso nas mãos, eles usam isso aqui, e eles usam nos umbrais. Toda vez que você chega na casa de um judeu, né, por exemplo, você tem lá o mezuzá no umbral da porta, com esse texto, lembrando que ensinamento se passa de pai para filho. A base da educação é a família, não é a escola. Escola aprende ABCD, e hoje em dia nem isso muito está aprendendo. Nós não podemos transferir para a escola e nem mesmo para outras pessoas a educação dos filhos. Nós precisamos nos envolver com a educação dos nossos filhos. E esse envolvimento, eu acho bonito que a Ivone, ela sempre teve isso muito latente, né, E eu tive uma experiência com meus meninos, eu tive duas experiências muito interessantes. O Dani, cada escola, quando vai alfabetizar, eles usam um método de alfabetização. Quem é professor aqui entende disso que eu estou falando. E o método que eles estavam ensinando na escola que ele estava fazendo alfabetização era associativo. E ele não conseguiu captar aquilo lá. E quando foi em julho que eu comecei a perceber que ele ainda não estava alfabetizado, eu entrei quente no método silábico, ba, bebi, bobu, laleli, lolu, e ficava ensinando a ele em casa. Fiz as letrinhas, fazia o método fônico, fazendo os barulhos, né, do L, lá, fazendo com ele, até o Dani aprender
a ficar igual com as outras crianças. Mas por quê? Eu comecei a perceber. A Bíblia fala, ensina. Você que é mãe, que é pai, tem que estar atento ao que está acontecendo dentro da sua casa. E outra coisa, Gabriela, quando ela se tornou pré-adolescente aqui na igreja, ela um dia falou para mim, mãe, eu não tenho amigas na igreja. Falei, sangue de Jesus tem poder, vai ter agora. No instantinho, montei a UPAC, União de Pré-Adolescentes da Central. Começou num GECEM lá em casa. Começou no A GECEM. gente pegou os meninos da igreja da idade deles e levamos para dentro da nossa casa. E fazia brincadeiras, e fazia muitos bingo com eles, fazia muitas brincadeiras, jogos bíblicos, até ela começar a conhecer meninos da idade delas, meninas da idade dela. E a UPAC foi crescendo, a gente fazia vídeos, aparecia aqui na igreja, sempre tinha um vídeo das crianças, e era muito interessante. Por quê? Eu queria que a minha filha estivesse inteirada na igreja. E ela sempre foi muito ativa. Ela participava do departamento de dança, cantava desde E pequenininha. outra né? coisa, bem, quando a criança, nessa idade que ela estava, não tem amizades boas dentro da igreja, ela vai buscar lá fora. Isso. Então a gente falou, não vamos deixar, vamos criar dentro da igreja. Então o que eu fiz? Levei a igreja para dentro da minha casa. Começamos um trabalho lá, tinha dia que a gente reunia 50, 60 pré-adolescentes lá em casa, dava cachorro-quente no final. Fizemos isso por amor aos nossos filhos e o nome UPAC ficou. Hoje, nossos adolescentes se chamam UPAC, porque começou por uma necessidade de integrar os nossos filhos. Foi maravilhoso. E hoje a gente vê a Gabriela tão, né, assim, tão firme na presença do Senhor. E, graças a Deus, ela tem sido uma menina que dá testemunho vivo para a honra e glória do Senhor. Então, assim, mães e pais, estejam atentos. É ensinar mesmo, é o tempo todo. Sentado, é na mesa, como a gente viu aqui na cena. É em todo canto, esteja com os olhos abertos. Outra coisa que eu fazia muito com meus meninos, eu botava sempre versículos no banheiro, versículos no quarto, ia ensinando eles a palavra, porque a palavra vai trazendo vida ao coração dos nossos filhos. E eu vejo que hoje os meninos, às vezes a gente conversando, eles citam trechos da palavra de Deus que eles foram aprendendo. Então, é aquele vocabulário indireto. Eu trabalhei com método de alfabetização natural e a gente não tinha livro. Mas o que a gente tinha? A gente tinha, por exemplo, aqui tem uma parede, escrevia assim, parede, piso, cadeira, carteira. Daqui a pouco, a criança pequenininha, eles passavam, cadeira. Daqui a pouco estava escrevendo, cadeira, entendeu? Método de alfabetização natural, assim com a palavra, ensinando o tempo todo. Vai andando, começa a cantar um versículo, e inventa uma música, e começa a cantar o versículo com uma melodia. Daqui a pouco, aquela criança está decorando aquele versículo. Então, vamos estar atentos, espertos. Amém? Vamos lá, a quarta regra para educar os filhos, vamos ler juntos? Trate de acordo com o crescimento. A técnica que funciona com uma certa idade, alguns pais, vamos ler? São permissivos quando seus filhos são crianças e depois se tornam verdadeiros sargentos quando são mais maduros. Os pais precisam buscar sabedoria divina. E tem lá Tiago 1,5, os pais têm que mudar a forma de tratar seus filhos de acordo com as etapas do seu crescimento. E aí Tiago 1,5 está ali embaixo. Vamos ler juntos? E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dado. Quem entendeu isso aqui? Você sabe que na psicologia a gente aprende, né? Eu e Ivone, a gente estudou isso, nós somos formados. A gente aprende que a criança passa por algumas fases. E acho que todo pai tinha que ter uma pequena aula disso, né? Freud ensina que todos nós temos instintos naturais como animais que somos. Então, nós somos animais racionais, mas temos instintos. O instinto sexual é a busca do prazer. Todos nós temos. A gente come porque dá prazer, a gente vai pescar porque dá prazer, né? Tem gente que vai no cinema porque dá prazer, a gente tem relação sexual porque dá prazer. A gente, por natureza, busca prazer, faz parte, né? Mas nem todo prazer é bom, sim ou não? A gente tem um freio a isso. Nós também temos alguns instintos, além desse sexual, o agressivo, que é uma forma de se defender. A agressividade está dentro de nós. Por quê? É uma forma de autodefesa contra coisas que acontecem lá fora. E nós somos ansiosos.
é natural que nós sejamos ansiosos, porque aquela preocupação com o futuro, a gente não conhece o futuro e gera uma certa ansiedade. Só não pode fugir do controle, mas um pouquinho de ansiedade nós temos também. Então, a gente precisa entender que um adulto bem resolvido é um adulto que conseguiu passar as fases da vida, quando criança, de forma tranquila. Primeira fase que uma criança passa, a gente chama na psicologia de fase oral, que vai de 0 até 1, 2 anos. É quando a criança, quem é mãe ou pai aqui sabe disso, tudo põe na boca. Uma criança nessa fase de 6 meses, 7 meses, 8 meses, tudo que ela pega, ela põe na boca. Vai conhecendo o mundo, né, através. Porque é como se ela fosse um bocão, ela conhece o mundo através da boca. Por exemplo, Gerson, é isso aí, o bocão, continua até hoje. Por exemplo, a questão do mamar, né? Ela suga e ela dá prazer. A questão do morder, do balbuciar. Muitas vezes a criança nessa idade, ela fica... Já viu? Porque ela tem prazer nisso. Nessa fase que as crianças têm o costume de colocar tudo na boca, o que a gente precisa fazer? Criar um ambiente saudável para que elas possam colocar alguma coisa na boca, mas que não a machuque. Você não vai deixar uma faca pertinho de uma criança, porque ela vai se cortar. Nessa fase, geralmente, né, a criança é narcisista. Uma criança nessa fase, ela se acha o centro do universo. E quando mais tarde ela descobre que o mundo não gira em torno dela, ela muitas vezes fica frustrada. E a frustração faz parte disso. São da fase oral alguns impulsos que geralmente se manifestam em qualquer fase. Por exemplo, se um adulto tem alguns impulsos assim, é porque muitas vezes ele teve alguma coisa mal resolvida nessa fase. Por exemplo, o beber, o falar, o comer em excesso, o agredir com palavras, que corresponde a morder, xingar, humilhar com palavras, pessoas que são sarcásticas, né? Pessoas que têm a tendência de querer engolir a outra, ele engole a outra. Pessoas, por exemplo, que fofocam, conversam demais, geralmente tiveram algum problema na infância nessa fase oral. E o oposto também indica um problema na fase oral. Gente que não gosta de conversar, que tem dificuldade em falar, que tem dificuldade em comer. Os dois opostos são falta de equilíbrio, que pode ser um problema na fase oral mal resolvido. Logo depois, a criança passa para a fase anal. De 1 até 3 anos, a criança ela começa a aprender, a gente começa a ensinar ela a fazer o cocô no piniquinho, a gente começa a ensinar a fazer no vaso. O reter e o expelir, né? E o reter e o expelir, ela controla os pais com isso aí. Já fez, filho? Não. E tal. Então, a criança, muitas vezes, nessa fase, ela, quando está fazendo um cocô, é como se estivesse dando um presente para o papai e mamãe. E a gente, muitas vezes, não entende isso, né? Eu lembro quando a Gabi, se eu falo, não, ela vai me matar falar isso. Mas a Gabi, como a gente sabia disso aí, muitas vezes ela falava, pai, a gente estava ensinando ela a fazer, vou fazer cocô. Ela falava, tá bom, filha, vem aqui, pai. Aí eu tinha que ficar perto dela. E aí ela lá fazia, e eu, não, filha, vai, querida, vai e tal. Né? Porque a gente, tipo assim, é como se ela tivesse naquele momento, você ensinou ela fazendo o piniquinho, ela está fazendo certinho, ela quer ser recompensada por aquilo. E criança gosta de conversar nessa hora, né? Quem é mãe, né? A gente já... Eles começam tanto assunto nessa hora, né? Fica lá sentadinho e conversa. E o pai está lá, prestando a mãe e o pai, prestando atenção no que eles estão falando. É uma hora que eles adoram conversar. E eu já fiz algo também que é interessante. Depois dela fazer o cocôzinho lá, ela e o Dani lá, a gente, na hora da descarga, falava, tchau, cocô, tchau. Para trabalhar bastante, né, a fase na vida deles. Porque já que ela deu aquilo como presente, e a gente às vezes não entende isso, e tem muitos pais que erroneamente, né, o menino começa a fazer aquele negócio que não é cheiroso, a gente sabe, ele fica, nossa, que fedor, cruz, credo, menino, oxe, você comeu algum, o que você comeu hoje? E muitas vezes a criança leva aquilo como uma rejeição. Não, e eu tenho uma experiência, amor. Eu tenho um irmão adotado, né, e logo quando a gente adotou ele, eu tenho muita alergia a cheiros, fumaça e um monte de coisa. E quando pequeno, eu começava a cuidar dele e quando ele fazia cocô, eu espirrava. Toda vez que eu limpava ele, eu espirrava. E quando ele foi ficando maiorzinho, teve que passar por um psicólogo. E aí a psicóloga falou, olha, alguém que cuidou dessa criança deixou uma marca de uma coisa nojenta. Aí eu falei, meu Deus do céu, foi eu, né? Aí fomos trabalhar com meu irmão. E quando foi os meus, eu chamava a Daniel. Eu falei, mozinho, acode, porque para controlar o espirro, né? E é incrível, é só olhar que eu começo a espirrar.
E Daniel ia na frente, eu ia atrás. Ele ia na frente, eu ficava por trás, para eles não perceberem que eu estava passando pelos meus espirros. E nessa fase, por exemplo, um adulto que tem uma conduta obsessivo-compulsiva, pessoa que tem prazer em refrear os outros, que gostam que tudo esteja sob o seu controle nos mínimos detalhes, pessoas que gostam de sujar os outros, literalmente falar mal, sujar os outros, e sente prazer nisso. Nessa fase se manifesta também o fenômeno da ambivalência. O que significa isso? Aquela simultaneidade de sentimentos, amor e ódio. A pessoa que ama e odeia ao mesmo tempo. Ele te ama, mas aí você não olhou para ele, ele já passa a te odiar. Pessoas assim, geralmente, têm alguma dificuldade na fase anal que não foi muito bem resolvida. É o reter e o expelir que não foi muito bem trabalhado. E é uma fase narcisista também, né, onde a criança ainda se considera o centro do universo. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso. Logo depois, a criança passa para a fase fálica. É quando o órgão genital entra em foco. A criança começa a descobrir a sensação, né, através do órgão genital. Os meninos começam a se divertir, direcionando a urina. Acontece muito disso, né? Eles sentem mais sensibilidade nos órgãos genitais. Vejam, antes o prazer era na boca, depois no expelir, em reter. Depois ele começa a descobrir, ele começa a perceber a diferença, né? O menino tem um negocinho ali, a menina não tem. Eles perguntam muitas vezes, por que minha irmã não tem isso aqui, pai? Quando tem filhos, né? Quando tem irmãos. E aí começa-se a preocupação com a força, com a competição. Por isso que o homem é mais competitivo, por isso que o homem muitas vezes busca mais força, né? Porque ele tem uma coisa que a mulher não tem muitas vezes. Então, é aquela situação que na infância a gente precisa resolver. E é exatamente um preparo para a fase mais importante, que na psicologia a gente chama de complexo de Édipo. O que é o complexo de Édipo? É quando a criança, né, dos 3 até os 7 anos, dos 4 até os 7 anos, varia muito da criança. Por exemplo, a menina se apaixona pelo pai e o menino se apaixona pela mãe. E muitas vezes, no caso, a menina se apaixona pelo pai e vê a mãe como uma adversária. E é exatamente desse relacionamento bem resolvido que vai se determinar um adulto bem resolvido emocionalmente. Por exemplo, se a menina se apaixonou pelo pai, mas ela não se sentiu amada o suficiente, ela pode crescer com um complexo de rejeição, e aí se joga nos braços de qualquer um, buscando o amor que não teve do pai. O menino se apaixona pela mãe, e muitas vezes acontece nessa fase do menino entrar no meio. Né? O menino não entrar deixa no beijar. meio. O pai e a mãe estão ali, né, abraçados, ele entra no meio, como se fosse assim, a mãe, ela é minha, não é sua, não. Acontece muito disso. Mas é uma fase que a gente precisa saber lidar com ela. Por quê? Porque esse relacionamento bem resolvido, né, vamos dizer assim, essa paixão da menina pelo pai bem resolvido, e quando ela se sente amada, ela vai ser uma menina bem resolvida na fase adulta. E o contrário é verdadeiro também. Então, é importante a gente entender também que é nessa fase que há a formação do superego. O que é o superego? É o freio aos instintos. Nós não somos animais, sim ou não? Mas somos animais racionais. Os outros animais não conseguem fugir dos seus instintos. Não é não? Um leão, eu sempre dou exemplo aqui. Você pode criar ele, dar talquinho, ensinar ele, chamar ele de Leozinho, fofinho, lindinho, mas se um dia você não der comida, ele vai pegar você, porque ele vai te ver como um pedaço de carne, porque o instinto dele é esse. Nós podemos frear os instintos, por isso nós somos animais racionais. E o freio aos instintos vem principalmente nessa fase, de 4 até 7 anos. Quando não, tem que ser não, o sim tem que ser sim. Quando a pessoa entende que muitas vezes quando você diz não é porque você ama, porque você quer o bem dela. Entre as regras, né, mozinho, que são importantes. E quando você não coloca limites, a criança nessa idade, quando não tem os limites muito bem estabelecidos, vai te dar problema na adolescência, na juventude. Por quê? Porque você quis dar tudo, você achou que não, deixa fazer o que quiser. Não, era época importante para você estabelecer limites. Para a criança, formação, né? Para a criança entender o que é bom e o que não é, o que pode, o que não pode. E aí, quando a criança passa por essa fase, ela entra, então, na fase da pré-adolescência e na fase da adolescência, que já vai ser um reflexo dessas outras fases que se viram. Adolescente já é complicado no normal, sim ou não? Imagina um adolescente que não teve essas fases bem resolvidas. Vai ser complicado ao quadrado, né, ao quíntuplo, porque é uma fase já complicada.
E a gente precisa entender isso. Eu não sei, às vezes você tem filhos nessa idade, você tem como fazer certinho. Se você não teve, ainda tem como, nós vamos entrar em algumas coisas para você poder entender. Mas a gente tem que tratar cada fase de uma forma que você precisa entender. Cada um tinha que ter um curso desse. Nós precisávamos aprender esse tipo de coisa. Por quê? Porque são fases e nós vamos tratar. Por exemplo, adolescente. Adolescente não tem limite, sim ou não? Eu costumo dizer, adolescente, por exemplo, o menino tem 13 anos, ele entra no carro com você. Aí você está dirigindo e tem carro te ultrapassando. O que ele fala? Não, pai, pelo amor de Deus. Que moleza, o tanto de carro que está passando a gente aí. Ele acha que sabe dirigir. E nunca dirigiu. Adolescente é um negócio interessante. Hoje em dia, graças a Deus, o celular você liga à vontade, né? E naquela época que você pagava por minuto? Todo pai e mãe tinha problema com adolescente, porque começava a ligar, começava assim, né? Oi. E aí, 1 minuto já foi. Beleza? Como é que você está? 2 minutos. Você fala, meu Deus do céu, 2 minutos. A conta chegava, né? E a conta chegava. E aí, fulano? E aí, quando namorava? Desliga você. Não, desliga você. Não, vai você, meu amor. Não, vai você. E você, menino, pelo amor de Deus, desliga. Hoje em dia já não tem tanto problema, porque a conta já... Hoje nem fala mais no telefone, é tudo no WhatsApp, etc. e tal. Mas é uma fase natural que a criança fala. Agora, na velhice, a gente fala menos no telefone. Quanto mais velho a gente fica, a gente fala menos. Por exemplo, com uma pessoa com 50 anos, geralmente ligou para outro fulano. Nós marcamos, foi que horas mesmo? 4 horas. Ah, beleza. Então vai ser aonde mesmo? Ah, ok. Falou. Então a gente se encontra lá. É assim. Agora, se chegar uma pessoa de 50 anos e começar assim, desliga você. Não, vai você. Tem algum problema que não foi tratado numa fase mal resolvida lá atrás. Porque as fases precisam ser muito bem trabalhadas, cada uma na sua fase. Porque nós somos adultos, mas as nossas atitudes são infantis. Às vezes a gente traz atitudes infantis. A gente agora não esperneia no chão, mas a gente vai no cartão do marido e lasca o cartão lá com raiva, né? Então, assim, a gente continua esperneando, mas não vai mais para o chão. Já vai de outro jeito. E ela está doida para falar, mas porque a gente tem tempo, só um pouquinho. O que é sociopatia? Sociopatia é a pessoa que tem prazer em transgredir normas. Como é que se forma um sociopata? Principalmente quando você não coloca as regras bem resolvidas dentro dele, nessa fase que eu disse, de 4 até 7 anos. Aí a pessoa acha que o não é sim e o sim é não. E aí começa a delinquência. A gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Ok, gente? Quem entendeu essa pequena parte aí? A gente tem que ter um curso de educação de filhos aqui de uns 3 meses para a gente poder estar falando. Isso aqui é só uma coisinha para a gente poder estar falando. Vamos lá para a nossa 5ª regra. Vamos lá? 5ª regra? Estabeleça regras e limites desde cedo. Vamos ler outra parte? A melhor maneira de criar um adulto desorientado é fazê-lo crescer num lar em que não há disciplina. Escovar os dentes, ter hora para dormir e levantar, fazer o dever de casa, são regras que devem ser impostas desde cedo. Veja Provérbios 22, 6. Regras que devem ser impostas sem violência ou agressão. O que diz aí a Provérbios 22, 6? Ensina a criança o caminho. E até quando envelhecer. Vamos ver um videozinho sobre isso? Vamos lá, solta o vídeo aí. De hoje, os pais querem proteger os filhos da frustração. E hoje em dia os pais querem ser amiguinhos dos filhos. Não é errado você ser amigo, mas os filhos têm que entender que o pai, além de amigo, é pai. A mãe, além de amiga, é mãe. Porque você não ama quem você não respeita. E por isso que hoje tem muitos pais que ficam buscando o amor dos filhos como se fosse assim, você me ama, filho, você me ama. E o filho fala, não gosto de você, não te amo. Por quê? Porque não respeita. Porque você não colocou os limites certos. Isso é muito sério, porque é desde cedo que a gente precisa colocar. Eu lembro que meus 2 meninos, todos os 2 moraram fora, né? E eles tiveram uma experiência muito, muito grande lá, porque quando eles estavam longe da gente, a gente em casa, a gente dá tudo nas mãos, né? Fica ali cuidando e tudo. E eu ensinei os meninos, desde pequenininho, a acordar, dobrar seus lençóis, cuidar das suas coisas, guardar a sua roupa. Eu não tinha obrigação de fazer isso. E eles, quando
mudaram, foram morar sozinhos, eles não tiveram essa dificuldade. Assim mesmo, eu colocava na minha pia, que é um lugar de adoração ao Senhor, que eu sempre falo para as mulheres, tinha assim, ó, os olhos que tudo vê estão nesta pia, desse jeito. Bem grande assim, os olhos que tudo vê estão nessa pia. O que você usar, O que você ó, tá vendo? Ele sabe, porque ele também estava incluso, né, no Estava negócio. nessa também. Porque ele também tinha que dar exemplo. Aí, o que você sujar, você lave. Você está sendo observado. Colocava um versículo, aí dizia da importância de sermos uma equipe. Nós somos uma equipe. E os meus meninos aprenderam isso. Eles terminam de comer, vão lá e já lavam. Não tiveram dificuldades quando foram morar sozinhos. Então, limites é para ser colocado e condutas, valores, quando pequeno, porque eles não vão esquecer. Amém? Quando eles crescerem, eles não vão levar aquilo dentro deles. Papai e mamãe que quer dar tudo na mãozinha. Cuidado, você pode estar criando monstrinhos. Cuidado, tem que ensinar responsabilidade desde pequeno. Por exemplo, o Dani mora já há 3 anos nos Estados Unidos. Nunca teve uma empregada para limpar a casa que ele mora. Ele limpa tudo, ele que cuida de tudo, sem reclamar. A Gabi morou lá fora também, cuidava de tudo. Por quê? Aprendeu em casa, gente. A gente precisa estar ensinando. As regras são, por exemplo, tem hora de deitar, tem hora de levantar, tem hora de escovar dente. Ah, não, mas você está sendo opressor. Não, você está sendo pai e mãe. Faz com eles no começo, quando são pequenininhos, e daqui a pouco eles aprendem, e aí pronto. Né? Mas é ensinar o tempo todo. Pai e mãe ensina, orienta, ensina as condutas, os valores, os princípios. Porque senão o lá fora, né, a polícia que vai ensinar. Então, é melhor que a gente possa fazer isso. Amém? Vamos lá, o 6º. Vamos lá juntos? Encoraje seu filho a ser independente. Mas vou explicar o que é isso. Vamos ler juntos? Muitos pais, erroneamente, associam a busca por independência à rebeldia. Mas pode não ser. Pode ser também, tá? Mas pode não ser. Então, vamos ler outra parte ali? É preciso abandonar a ideia que criança não tem querer e aceitar que ela tem vontade própria e merece ser tratada com respeito para que cresçam felizes e independentes. Aliás, dependentes de Deus. Temos que criar os nossos filhos dependentes de Deus. Então, você sabe aquele negócio que o pai muitas vezes hoje acontece muito disso, gente, quando a gente atende filhos problemáticos, 99% o problema são os pais. Os filhos são vítimas dos pais. Por quê? Porque não souberam lidar com esse tipo de coisa. Aí a mãe carente que só cria a filha para ela. Não é para você, um dia ela vai casar, ela vai sair de sua casa. Para com isso. Nós criamos os filhos para voar. Nós não criamos para ficar dentro do ninho. Como ele leu, né? Os filhos são como flechas. A gente fica até triste, por exemplo, quando a Gabi foi para casar, eu fiquei com a raiva do Pedro, falei, eu quero matar esse menino. Eu brinco com o Pedro isso. Mas é natural, mas nós criamos ela para voar, e hoje ela voa tranquilo, criamos o Dani para voar também. Embora eles nos amem, quando a gente está junto, nós somos intensos, mas quando a gente está separado, não fica com aquele negócio também, ai meu Deus, meu filho, ai Jesus. Não, gente. Então, os nossos filhos precisam ser criados dependentes de Deus, porque quando estiver lá longe e você não estiver vendo, eles sabem que tem um Deus vendo eles. E eles vão ser filhos obedientes. Amém, gente? Mas nós precisamos entender isso, porque se você criar o filho para você, você vai se frustrar. Quando for dia de casamento, que eu já fiz casamento aqui de mãe e pai, entrando chorando, quase que arrastando, puxando a menina da mão do rapaz. Não, você não vai, você não vai. Não é assim. A gente precisa aprender. Vamos lá, sétima. Não, é só conversar com o filho, ensinar para ele, ser claro, e entender o que ele... eu sempre falava assim com meus meninos, entender o que a mamãe está dizendo? Porque eles sabem, eles têm uma linguagem para conversar com a gente. Eles sabem dizer. Então... Isso é a 7ª regra lá. Seja coerente. Amém. Está vendo que é exatamente isso, ó. Se as regras do jogo mudam a cada dia ou são esquecidas, a culpa pelo mau comportamento é dos pais e não dos filhos. Você muda a regra o tempo todo? Uma coisa era errada e agora já não é mais? É verdade. Às vezes você falou, filho, eu quero que você faça isso. Aí o menino fez birra, você falou, não, pode fazer. Ou então você muda de ideia o tempo todo. Não, as regras têm que ser bem trabalhadas. Não é que você não possa mudar, gente. Há coisas que a gente muda. Mas tem gente que o tempo todo muda as regras. O tempo todo. Qual é a regra certa? É a que você disse ontem ou a que você disse hoje? A gente não pode ser confuso. E outra coisa, se os filhos quebrarem as regras, eles devem ser punidos.
Mas, de acordo com esse psicólogo, Steinberg, ele recomenda nunca, não importa a extensão da sua raiva ou o tamanho do erro do seu filho, lance mão de espancamento. Não é isso, descer a mão, né, usar a mão para bater. Não, né, corrija. Não use agressão verbal. Ô burro, ô burra, eu não sei o quê. Não faça isso. A boca é para abençoar. Nós precisamos ser coerentes. Pois não, meu amor, pode falar. Você falou bem? Não, porque você estava falando sobre essa questão das regras, né? Ser clara para as crianças, porque eles já têm um vocabulário, né? Dependendo do tamanho da criança. Vocês têm um menino mais ou menos de 12 anos, não é isso? 13 anos. É uma criança que já tem um vocabulário. Então, assim, não dá para você dizer assim, isso, pronto. Não, tem que conversar com ele, sentar com ele, esclarecer. Quando é menorzinho, ensina também, desde pequenininho, o tempo todo, sempre olhando a fase que a criança está passando e esclarecendo. Não é impondo, mas dizendo, deixar a criança pensar e falar, para você ver a maturidade dele. Falou, deixa eu ver se esse menino é inteligente mesmo. Você entendeu o que eu disse? Aí ele vai repetir, falou, não, você falou bonito, você falou certo. Você entendeu o que a mamãe está falando. Porque eles têm um vocabulário rico e sabem falar, sabem se expressar. Vamos ouvi-los o que eles têm a dizer, também? O 8º, tem tudo a ver com esse aqui também. Vamos lá? Evite castigos físicos e agressões verbais. Estudos revelam que crianças submetidas a insultos, humilhações, gritos e etc., podem sofrer de depressão e baixa autoestima. Por quê? Porque quando você usa a sua boca para humilhar o filho dentro de casa, quando ele faz alguma coisa errada, você está fazendo exatamente o contrário do que você deveria fazer. Então, o castigo é necessário e deve incomodar a criança, né? O castigo tem que fazer ela refletir. E a gente coloca algumas coisas, não sei se você já assistiu o Super Nanny, tinha esse programa antes. Ensina algumas técnicas boas, por exemplo, colocar no canto do castigo, do pensamento. Hoje você não vai brincar, você vai ficar sem televisão, você vai ficar sem internet um tempo. É lógico que tem crianças que são mais levadas do que as outras. Se não funcionar, aí você corrige. Se não funcionar essas técnicas, eu já levei cintada do meu pai. E fala assim, eu gostei no dia, não, mas eu louvo a Deus, porque aquilo ali, de certa forma, freou meu instinto. Quantas vezes lá meu pai falava, não faça isso? Aí a gente fazia, não faça isso. A gente fazia. Na terceira vez, apanhava. E meu pai tinha uma mania de bater na gente, que ele falava, a gente perguntava, pai, quantas cintadas você vai dar? E aí meu pai falava, 5. Só que ele empolgava a gente. Ele começava lá, 1, e a gente contava, 2, 3, 4. Aí na quinta a gente fala, tá bom, pai. Não, vai mais, 6, 7, 8... E meu pai tinha uma coisa interessante, que na época a gente ficava com muita raiva, mas às vezes tinha briga de irmão, né? Porque nós viemos de uma família de 5 irmãos, 4 homens e uma menina. Então era muita disputa lá em casa, tudo virava disputa. Então de vez em quando brigava, um irmão brigava com o outro, ia jogar bola, brigava. E às vezes quando a briga era muito forte, apanhava os dois. E aí meu pai colocava sentava, colocava um na coxa, o outro no outro e mandava pedir perdão. Eu estava querendo matar meu irmão, gente. Aí ele falava, pede perdão ao seu irmão, a gente, perdão. Aí o outro, pede perdão. Perdão. Sabe aquele negócio assim? Agora nós vamos orar porque nós vamos pedir perdão a Deus. Painho fazia diferente. Painho pegava a Bíblia, a gente já começava a chorar. Falei, meu Deus, por que vai pegar a Bíblia? E pegava a Bíblia, começava a citar versículos, e aí depois dava um bolo na mão. Não sei se vocês... Lá no Nordeste, falava de levar um bolo na mão, né? Manhã já pegava cinto, pau, tudo que tivesse na frente, ela já queria matar mesmo. Mas uma coisa importante manhã, olhe, a gente... mamãe já deu. Mamãe já deu na gente dentro de um ônibus. Feito alguma coisa muito chata, né? Mas, Daniel, a gente tinha estudado, a gente tinha que pontuar só você é muito inteligente, filho, olha como você é, olha como é que eu vejo você nisso. Pontuava os positivos, as qualidades deles, para depois dizer, mas você fez hoje uma coisa que não deveria ter feito. Nisso. Eu achei isso funcionou muito na nossa casa, porque fez eles pensarem. Eles pensavam que a gente estava chamando com amor, chamando atenção com amor e com afeto, né? Mas estávamos colocando as coisas no lugar. Então, a criança precisa, o jovem precisa de limites. Não precisa exagerar, igual minha mãe fazia. Doidinha, ficava doida. Mas, assim,
esse negócio de você chamar a criança e dizer, olha, como você é inteligente, como eu vejo que você é especial, como eu vejo essa qualidade em você, mas sabe nisso aqui, hoje você não fez direito. Será que eu posso esperar mais de você nesse caso? E aí a criança começa a pensar. E a gente vê que nos nossos filhos funcionaram, tá? Por exemplo, o Daniel eu nunca precisei bater. Nunca. Sempre resolvi das outras formas. Um castigo. A Gabriela só apanhou 2 vezes de mim. De mim apanhou mais, que a menina era fogo. Ela apanhou 2 vezes por causa de escola, só por causa de escola. Porque a menina inteligente ficava fazendo corpo mole e aí apanhou 2 vezes. Mas a gente não precisou de castigar muito. A gente resolvia tudo na conversa, olho no olho, de forma positiva. Agora, cada filho é diferente de um, né? A gente tem que entender isso, né? Então, mas é importante, agressões verbais, não. Isso marca a criança, né? Cuidado. E o inimigo ele tem usado isso, fragmentado os nossos filhos. Imagina um quebra-cabeça. Aí, de repente, não perde 2 pecinhas, estragou o quebra-cabeça, não é verdade? Então, eu ouvi uma frase que o inimigo tem feito isso, fragmentar as crianças. E é ali que ele acha a brecha. Então, a gente tem que estar bastante atento. 9ª regra, vamos lá. Explique suas regras e ouça seu filho. Porque você sabe aquela época do monólogo que o pai falava e o filho não falava? Não existe isso mais. Se você tentar criar seus filhos dessa forma, você vai perder eles. Porque não tinha uma época que o pai só de olhar o menino já se mijava todo? Não funciona mais isso. Você precisa explicar as regras e ouvir seu filho. Vamos dizer que ele não concorde com aquela regra e você fala, vai ser desse jeito, ok. Mas você precisa ouvir, tem que ter diálogo dentro de casa. Se você tentar reproduzir a mesma educação que seu pai te deu, dessa forma, que o pai só olhava e o menino mijava, não vai acontecer. Você precisa dialogar. Vejam, o seu filho vai aceitar suas ordens com mais facilidade se entender que elas fazem sentido. O diálogo esclarece as dúvidas e os temores. A gente precisa conversar dentro de casa, e lá em casa a gente sempre conversa muito. Sempre conversou. A gente ensinou uma coisa lá em casa que é muito interessante. A gente nunca criticou o bem dentro de casa, mas a gente criticava o mal. Isso quer dizer, nós nunca sentamos dentro da nossa casa para criticar a igreja. A igreja é nosso aliado. Por que eu vou criticar a igreja? E tem pai burro que faz isso, tá? Chega em casa e fala, igual aqui no negócio, né? Nossa, você viu o culto hoje? Misericórdia, o pastor estava não sei o quê. Meu irmão, o pastor é seu aliado, a igreja é sua aliada. Não fala mal, não, porque quando você fala mal de alguma coisa, quando seu filho atinge uma idade, ele não vai querer ir lá, não. Se você tem que criticar, critica o mal. Por exemplo, a gente assistia um filme juntos. Todo filme não tem uma transgressão de valores? A gente parava e comentava. Falava, precisa disso? Às vezes no filme lá estava indo tudo bem. Aí tinha uma relação sexual fora do casamento. A gente parava, gente, precisa disso? Isso é contra a palavra de Deus, não é? E deixava os meninos falarem e eles defendiam, gente. Nossa, não precisa disso. Você não sabe como isso é importante para gerar um senso crítico contra o mal, contra o pecado. Porque a gente, muitas vezes, a gente é compassivo com o pecado e a gente é duro com o bem. É verdade. Se acontece algum problema dentro da igreja, a gente fala, está vendo? E não sei o quê. Mas lá no mundo acontece coisa errada e a gente nem comenta dentro de casa. Tem que ser o contrário. Você critica o mal, ensina seus filhos. Por quê? Porque quando eles tiverem uma idade da razão, eles aprenderam a não ser tão inocentes. Porque se chegar alguém oferecendo alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, ele já foi vacinado lá em casa. Se chegar alguém oferecendo alguma coisa, ele já foi vacinado, porque lá em casa se critica o mal. E nós vamos aprender a criticar o mal dentro de casa. O bem, não. A igreja é sua aliada, né? O seu marido é seu aliado, sua esposa tem que ser aliado. Nós precisamos estar juntos em relação a isso. Porque se você chegar dentro de casa e falar assim, nossa, eu estou tão... Aquela igreja, misericórdia. Eu já vi pais que perderam os filhos, depois falam, o que aconteceu? Você culpou, o culpado. Porque você falou mal daquilo que era seu aliado e seu filho, quando atinge uma idade, não quer mais fazer parte daquilo. Quem está entendendo isso? Diga amém. Amém. Então, explique as suas ordens, nas suas regras e ouça seu filho. Vamos lá no 10º, que tem a ver com esse também. Vamos ler juntos? Trate seu filho com respeito. A criança trata os outros da mesma forma como é tratada pelos pais. Aí, a gente precisa... Onde é que a gente aprende a dizer assim, com licença? Dentro de casa. Onde é que a gente aprende a dizer, por favor? Em casa. Quando é que a gente aprende a ser gentil? Em casa. Em casa. Uma pessoa adulta que aprendeu a dizer, por favor,
obrigado, ser gentil, geralmente você aprendeu em casa. Porque às vezes a gente não faz isso em casa. Exemplo, a sua esposa fez lá uma comida. Né? Antigamente trazia-se na mão. Mulheres mais antigas servem o marido na mão. Né? Hoje em dia já não tem mais isso, porque os dois trabalham muitas vezes, tem que dividir a tarefa em casa. Né? A Ivone nunca me acostumou a trazer coisa na mão, nunca. Eu não ia dar conta, gente. A gente não vai ficar novinho todo o tempo, né? Mulheres, vamos ficar, né, espertas. Eu lembro que a primeira vez... Já pensou... Dei corda para ela, gente. Primeira vez que eu fui na casa... Tremendo com o prato, segurando, mozinho. Imagina, a gente bem velhinho. Bem, deixa eu falar um negócio para você. Primeira vez que eu fui na casa dela, né? A gente nem era namorado, eu fui lá para conversar, para ver se a gente ia namorar e tal. Eu lembro que eu cheguei e falei assim, nossa, eu estou com sede. Ela falou assim, ó, o copo está ali e a geladeira está... Você quer gelado ou do filtro? O filtro está lá. Eu tomei um susto, gente. Falei, uai, gente, que é isso? Não, mozinho, não é nem bem para me assim. agradar. Não é bem assim, não, mas... foi assim mesmo, um É tratamento porque de choque. a hora não ajuda a gente, mas tem um porquê. Ele veio de um... Eu conheci a família que ele namorava antes e todo mundo dava tudo na mão. Aí, o que eu fiz para conquistar o sujeito? O que vocês acham, mulheres? Quem é esperta, já comecei a dar tudo na mão. Painho chegou e falou, Ivone, você não vai dar conta disso para sempre. Você nunca me deu nada na mão. Você não é assim. Ô, mozinho, eu estava aprendendo a fazer salgadinho, rapaz. Você está sonhando com isso. Ô, minha gente, eu estava aprendendo até a fazer salgadinho para poder, né, conquistar o homem. E aí, Painho falou, olha, isso não vai dar certo, isso não é você é muito mais prática, você gosta de já delegar e não sei o quê. Eu falei, oxe, no próximo encontro vai ser assim. Quando ele chegou, eu já fui dizendo, mozinho, não foi não, rapaz. O primeiro encontro. Aí, aí quando ele falou comigo, eu falei, mozinho, ó, ali, ó, você tem a liberdade, a casa é sua, ali tem os copos, ali, nananã, tal. Aí ele olhou para mim assim, assustou e falou, cadê aquela mulher que me conquistou? Mas já estava longe, né? Eu acho que esse negócio de salgadinho foi em sonhos. Não, mozinho. Ela deve ter sonhado com isso, alguma coisa assim, entendeu? Mas eu sei que, na verdade, Jesus. se você acostuma mal... A gente está no altar, amor, não estou mentindo. Eu não sou mulher de mentira, não tá minha mentindo, gente. ela tá Esse sonhando, homem vai gente. apanhar, é aqui em cima, é agora. Mozinho. Calma. Que negócio é esse? Foi assim. Porque se você acostuma mal... Você conhece a história? Depois ele explica. Se você acostuma uma coisa que você não vai fazer depois, e aí, como é que você faz? Todo tipo de relacionamento, gente. Vamos ser a gente mesmo, estreito, né? Vamos começar estreito e depois vai alargando. Relacionamento que começa muito largo, aí depois vai ter que estreitar. Então, vamos ser inteligentes. Assim com os nossos filhos. Meus meninos já sabem, ó, a amizade começa estreita, aí daqui a pouco vai alargando. Não começa a larga não, porque você não consegue estreitar depois. Depois fica difícil, sofre todas as partes. Entenderam, gente? São regras práticas, mas que nós colocamos e funcionou. Mas por que funcionou lá em casa? Porque Deus sempre foi em primeiro lugar na nossa casa. A gente está encerrando, amor, e eu queria deixar uma coisa muito importante. Espera um pouquinho, bem. Nossa, começou o negócio aqui, essa mulher vai me bater aqui na frente e eu vou ter que... Bem, olha, eu vou ter que um dia te dar uma surra na porta da igreja, só para ganhar moral com os homens, porque senão eu fico sem moral. Aí se vocês ouvirem falar, o pastor deu uma surra na Ivone, é porque tá, entendeu? Só para dar uma moral, porque senão eu fico sem moral aqui. Oh, Jesus. Pode falar, bem. É o seguinte, para mães, esse eu não podia deixar de passar de jeito nenhum, que é muito, muito, muito sério. Eu tenho 2 filhos, Gabriela, tem 5 anos de diferença de Daniel. E mães que têm 2 filhos fazem uma coisa muito errada, muito, muito, muito errada. E começou comigo, até perguntei a Silma se eu podia estar falando também. Quando eu ganhei ganhei Danielzinho, Gabriela já era uma mocinha e queria ajudar. E então eu comecei a perceber que ela era muito ajudadora. Pega a fralda, faz isso, cuida do seu irmão. Aí ela ia brincar, leva seu irmão. Aí ela ia, mãe, mas eu vou brincar. Leve seu irmão, cuidado com seu irmão, não deixe seu irmão cair. E aquilo foi formando algo que a gente vê nos pais antigos. Quem aqui que teve que cuidar do irmão mais novo?
E a gente vê hoje tanta dificuldade de amar os irmãos, não é? Sem querer, os nossos pais nos forçaram precocemente a cuidar dos nossos irmãos. E às vezes a gente vê tanta rixa de irmão com irmão. Então, irmãos, eu estava em Recife, passando férias todo janeiro, eu ia janeiro e julho com meus 2 meninos. E minha irmã começou a perceber como eu não deixava a Gabriela brincar, como eu não dava liberdade a ela, fazendo ela me ajudar a criar a Dani, criar o irmão. E aí tinha hora que ela até não era grosseira com ele, porque ela achava que ele estava atrapalhando ela ser criança. E aí ela me disse: Ivone, eu estou observando algo e eu queria que você assistisse um filme. E o nome do filme, irmãos, chama Nas Profundezas do Mar Sem Fim. Esse filme é tão profundo, tão especial, que quando eu assisti esse filme, eu só chorava. Ele é antigaço, não sei se vocês vão encontrar, mas quem tem 2 filhos tem que assistir. Porque a gente, sem querer, a gente passa a responsabilidade para o filho mais velho. E aí, irmãos, quando foi no dia que eu assisti, eu liguei para minha irmã e falei: você não precisa dizer mais nada. Eu me arrependo, me ajoelhei, me arrependi daquilo que eu estava fazendo com a minha filha. E chamei Gabi e falei: você me perdoa, filha? Eu tenho a obrigação de cuidar do seu irmão. Daqui em diante, você pode brincar à vontade. E você pode me ajudar quando você quiser, mas você tem a liberdade. Eu lembro que quando eu morava no prédio da Elmo, aqui perto, quando ela ia sair: posso ir, mãe? Minhas amigas estão chamando. Pode, filha, você pode ir. Ela perguntava: posso mesmo? Posso mesmo? Porque pode. Antigamente só podia ir se levasse o irmão. Se levasse o Dani. E aí eu desci, irmão, com aquela cara de quem não tinha nada para fazer, pegava o devocional, pegava um livro para ler, levava o velotrol, levava os brinquedos, ficava lá sentada, deixando o Dani brincar, fazendo a minha responsabilidade. Quando eu conheci a Silma, me apaixonei por eles, né? E me apaixonei pelo Paulinho, a gente ficou logo amigo. E eu falava: Silma, a gente tem que ser amiga porque eu gosto demais do seu marido e ele é muito legal e tal. Nem tanto, né, bem? Ele é muito legal, amor. Aí, eu era muito... A gente se abraçava e a gente não precisava nem falar, só ia olhar, a gente já se conectava. Falei: Silma, a gente precisa ser muito amiga. Mas eu comecei a perceber que Bianca e Fernanda tinham um problema sério. Elas não eram muito amiguinhas, porque Bianca tinha uma responsabilidade muito grande sobre Fernanda. E aí eu cheguei e falei: Silma, eu não tenho tanta liberdade com você, mas eu preciso te dizer alguma coisa. Assiste o filme tal e depois você vem conversar comigo. Gente, foi tremendo, não foi, Silma? Ela assistiu o filme e depois a gente veio chorando, nós duas chorando, conversando, e ela foi conversar com os meninos. Então, pais, a responsabilidade dos filhos é sua, mãe. A responsabilidade dos filhos é sua. Não passa para o filho mais velho, porque senão ele vai ter muitos problemas. E hoje os nossos filhos são super amigos. Você pensa em 2 irmãos amigos. Eles são tão amigos que chega a constranger. Eles se falam todos os dias. Eles, quando se encontram, se beijam. Uma cumplicidade deles dois. Uma cumplicidade tão grande. Eu nunca vi, sinceramente, amor tão grande como o do Dani e da Gabi. Mas por quê? Porque, graças a Deus, há tempo em tempo, a Ivone entendeu isso. E a Gabi não enxergou o Dani como alguma coisa que fosse um entrave a ela ser criança. O peso na vida dela, né? Então, foi muito bom, né? E a gente tem criado os nossos filhos, tem dado certo. E eu tenho certeza, né? Nós temos aqui uma meta de 8 filhos por casal. E eu fiquei sabendo hoje de mais um casal que está grávido, né? Então, é um começo, é um só. Amém, glória a Deus, né? Eu quero dizer a vocês que têm me cobrado, que eu tenho cobrado isso da Gabriela sempre. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas eu sempre digo, ontem eu disse, um só não. Porque quando a criança é sozinha, ela tem a tendência a ser egoísta, porque ela não tem com quem compartilhar. Tudo é para ela. Pelo menos 2. Para que as pessoas aprendam, as crianças aprendam a compartilhar. Tem uma pergunta aqui, né? amor. E a gente aprende a compartilhar. Você vai lendo aí. Então, é tratar com respeito, cuidar dos nossos filhos, a responsabilidade é do pai, da mãe, trabalhar juntos. Nós somos uma equipe e é isso que dá certo, amém? Amar os filhos,
ensinar a palavra de Deus, amar a importância que é o senhorio de Cristo na nossa vida, o governo de Cristo nas nossas vidas, na nossa casa. E lá em casa a gente sempre lidou assim, brincando, conversando, rindo juntos. Ameaçando. Não, e a ameaça é interessante. Meus meninos, por exemplo, quem é mais antigo aqui sabe disso. A mania que eu tinha, eu falava com os meninos assim, eu vou te espancar. Aí os meninos falavam, me espanca, pai. Espancar era brincar. Aquelas brincadeiras de você ficar fazendo assim, e de você levantar. Já chegou lá em casa, quem via isso falava assim, meu Deus, tem que levar esse homem pro né? Eu chegava em casa, os meninos ficavam assim, me espanca, desse jeito. Porque a gente brincava, eu vou te espancar, mas era brincar de jogar para cima, de rolar na cama. E aí eles achavam mó barato o espancamento que eu fazia com eles, entendeu? Mas sempre lá em casa teve isso. Por quê? Se você dá todo o gás no trabalho e chega em casa você, estou cansado. Uai, que exemplo é esse? Você tem que dar o seu melhor em casa. Amém, gente? Para que os nossos filhos se sintam importantes, né? Então, quando você dá limite, mas você demonstra amor, eles vão aceitar os limites. Eles vão entender que você disse não porque ama. Que você disse que aquilo não vai fazer porque você se importa com eles, né? E vocês vão estar crescendo nisso aí. E aí, chegou aqui, fale sobre casais que têm enteados. Enteados. Primeiro, eu queria saber o que é enteado. Muito obrigado, gente. É que eu sou meio assim, iletrado nisso, né? Muitas vezes casou e já tem filhos de outro casamento, né? A gente precisa aplicar essas mesmas regras para os enteados também. Porque se você prioriza apenas o filho que você tem, porque casais, às vezes, faleceu, casou, e você não prioriza o outro, aquela criança vai se sentir rejeitada. Então, isso tudo se aplica. A hora que a criança já vem com muitas marcas. Então, assim, até uma ajuda psicológica é interessante. Para entender toda essa situação, entender, né, o que está acontecendo. Cada contexto vai ser num contexto, né, assim, próprio. Então, tem que estudar bem como é que veio aquela criança, como foi essa separação, se foi uma viuvez. Então, isso é muito importante mesmo, é caso para estudar e olhar muito direitinho essa situação. Amém? Muito bem.